Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Essa coisa feia. Que bonitinha! Essa é a Vênus. Ela é irmã do Raio e do Mercúrio. Olha como que é o corpo dela, gente. Tudo nadadinho. Tudo nadadinho. Faz nhé. Faz, filha. Não vai fazer nhé? Nhé. Nhé. Faz de novo. Nhé. Oh. Aqui, gente, onde eu fico, ó. Em cima da geladeira. Só eu, viu? Só eu. Né, filha? Gabi, idade 27 anos, analista de marketing. A minha história começa na Alemanha com um namorado alemão. A gente já vivia juntos há mais de 2 anos. Só que assim, eu na minha casa, ele na casa dele. Em 2 anos, nada de muito diferente aconteceu. Até que, do nada, eu cheguei na casa dele, eu percebi que tinha coisas de outra mulher. Assim, ele deixou estampado. Acho que até proposital na hora que eu entrei. Mas a gente tava assim, um relacionamento normal, se encontrando de final de semana, tava tudo certo. Era uma sexta, tinha ido pra lá pra ficar com ele. E eu vi que tinha umas coisas de mulher, achei que podia ser a irmã, a mãe, sei lá, eu. Ele já chegou falando que ele estava com outra mulher, que ele não queria mais nada comigo e me expulsando de casa. Questionei se ele estava bem, se ele tinha bebido alguma coisa. Ele chegou com uma malinha pronta mesmo com as minhas coisas e jogou assim. Me levou e jogou junto na rua. Não acreditei. Não acreditei mais ainda quando depois de 2 dias ele me ligou falando que tinha tido um surto, que estava tratando bipolaridade, que não queria me contar, que não era nada daquilo, que ele me amava. Eu estava muito afetada, eu gostava dele ainda, e é lógico que eu aceitei a tal da segunda chance, que foi muito sinistra, porque ele nunca voltou a ser uma pessoa muito normal comigo, e eu fui percebendo várias estranhezas e mais friezas do que ele já tinha na relação. Achei muito estranho, até que um dia eu tive a oportunidade de mexer no laptop dele enquanto ele foi tomar banho, né? E lá o e-mail estava aberto para minha felicidade. Eu vi que ele conversava e se relacionava somente por e-mail com uma ucraniana, que parecia até uma menina que fazia programa. Eu tô rindo agora, mas no dia foi bem frustrante, a ponto de eu sentir que eu ia ficar depressiva, eu não queria mais sair do quarto, eu não queria fazer mais nada, e quem me ajudou foram as minhas amigas brasileiras, que simplesmente começaram a me empurrar a ter uma vida social e fazer terapia, e num desses empurrões que elas me deram, elas me forçaram a ir para uma balada. Antes escolheram roupa, fizeram cabelo, fizeram maquiagem, tudo em mim, e que eu tinha que conhecer outras pessoas, e que aquele dia ia ser diferente. Eu não tava muito animada, mas assim que eu cheguei na balada, eu me animei. Parece que eu gostei do ambiente, não sei, parece que virou uma chavinha. E aí a gente fez uma aposta de quem ia conseguir beijar mais homem naquela balada. E começamos, né, a caçar e a beijar para ver quem ia conseguir mais. Até que eu troquei olhares com um turco. Urmut, 34 anos, herdeiro. O Urmut não tirou o olho de mim o resto da balada. Ele me seguia. Se eu ia no banheiro, quando eu vi, ele estava na porta esperando, mas nem um oi vinha. Até que eu me juntei com as minhas amigas, estava faltando um cara para eu ultrapassar todas elas na questão de ter beijado alguém, e eu falei, aquele carinha que tá me observando, mas que não vem falar comigo, é ele mesmo. O Urmut veio falar comigo e eu não falei nem o meu nome, eu tasquei o beijo na boca dele. Tava nem aí, tinha ganhado a aposta e turco, tipo, sabia que o cara não ia querer nada com nada, né?
Só que ele me pediu o número do meu telefone, eu dei, e no outro dia, antes de eu acordar, já tinha a mensagem dele. Assim que eu respondi, ele começou a responder freneticamente, a querer marcar naquele dia mesmo da gente se encontrar. A gente se encontrou e esse dia a gente varou até o outro dia sem acontecer nada, né? Só beijo mesmo. Ele me levou na festa de outros amigos dele, já me apresentou e tava me apresentando como namorada e eu já não tava entendendo era nada, porque eu não tinha sido pedido em namoro. E eu querendo negar e ele me puxando de canto e falando, não, eu tô apaixonado por você, não quero nem saber se você não quer namorar, você já é minha namorada, minha filha. Eu falei, mas não sei nem quem é sua mãe, quem é seu pai. Aí, eu fui falar isso. No outro dia, ele fez uma chamada de vídeo com a família, que também falava inglês. Eu percebi que era uma família da parte, assim, da elite da Turquia, sabe? Eles tinham dinheiro, dava pra ver, assim, pela maquiagem da mãe, a roupa, o fundo da casa, era tudo muito, sabe? Muito bem chique. E ele falando que tinha uma empresa, por isso que ele estava na Alemanha, é muito difícil, assim, né, de turco ir para outros países. E ele estava lá na Alemanha tentando expandir a empresa que ele já tinha na Turquia. A gente começou a fazer tudo junto e ele me deu uma liberdade de entender que eu já fazia parte da vida dele. Para vocês terem ideia, ele ia ficar um pouco de tempo lá na Alemanha e esse apartamento que ele dizia que estava pensando até em comprar, ele simplesmente deu uma chave para mim e falou: "Ah, o que você acha da gente decorar pra gente ficar esse tempo que a gente tá aqui, ficar num ambiente que você se sinta confortável?" Gente, ele me levou em loja de decoração. Nessa loja, assim, só tinha coisa cara, coisa chique. Eu podia escolher qualquer coisa de qualquer preço, desde que eu achasse que o apartamento tinha que ser decorado daquele jeito. E ele deixou eu fazer tudo do jeito que eu queria, assim. Ele me deu a abertura de opinar sobre tudo. O que eu queria comer a gente comia, a roupa que eu achava que ficava mais bonita nele para fazer a reunião ou para sair naquele momento. Nesse meio tempo, o alemão voltou tentando falar comigo e eu tava com o Umut e eu já tinha contado o que tinha acontecido e o Umut quase foi para cima dele. Eu fiquei super preocupada porque, assim, querendo ou não, ele era imigrante, mas assim, foi, sabe, grosso, pontuou, falou: você não toca mais nela, você nunca mais terá ela na sua vida, essa mulher agora é minha, e você caia fora daqui antes que eu faça coisa pior. Foi desse jeito, até fiquei com medo do meu ex denunciar, mas não aconteceu nada, mas assim, ele foi com unhas e garras pra cima do meu ex, tacou tudo na cara dele de novo, que o meu ex ficou pianinho. Nisso deu tempo de que ele teria que voltar para a Turquia e ele preparou um jantar para mim, surpresa, à luz de velas. E além de se declarar, de trazer flores, bombons, um urso gigante, ele virou e falou que ele queria casar comigo, que ele estava me pedindo em noivado e que ele queria muito que eu retornasse para a Turquia com ele. Tava tudo tão revirado na minha cabeça, tudo tinha se transformado de um jeito que eu não conseguia nem explicar, porque o meu outro relacionamento, o alemão era muito frio. E o Umut, ele era super dedicado, atencioso, amoroso. Foi tudo muito rápido e a proteção, o jeito que ele me envolvia, eu me senti tão bem que eu resolvi arriscar e ir com ele para a Turquia. Se eu contar para vocês que em 3 meses eu casei com ele na Turquia, vocês vão acreditar? O que eu posso dizer é que a mágoa que eu fiquei do meu ex foi tão grande. E eu comecei a comparar muito ele com o Umut. E tudo que o Umut fazia para mim, quando eu lembrava do que era feito pelo meu ex, eu vi uma diferença grandiosa. Um cuidado, um carinho, um amor, que eu me deixei envolver muito rápido. Primeiro que chegando na Turquia, os pais dele me cumprimentaram e já estavam com uma viagem para várias regiões armada, uma viagem de luxo, gente. Eu tive do bom e do melhor nessa viagem, eu não tive nem tempo de pensar e já fui atracada com um monte de vivências gostosas e comidas e tudo no ouro e a melhor toalha e o melhor quarto. Era restaurante de luxo, hotel de luxo, ninguém questionava
sobre dinheiro. Eu estava sendo tratada como uma dondoca mesmo. Com toda essa alucinação, eu não consegui perceber que o Urmut era um playboy que a mamãe e o papai comandava. A gente já voltou para a Turquia com ele agendando para que a gente casasse no papel. E já não teria a festa e a cerimônia toda, né? Porque isso ia ser muito grandioso, ia levar tempo até se escolher vestido, decoração, lugar, avisar pessoas de turcos que a maioria da família dele moravam em outros países, né? Estados Unidos, Portugal, todo lugar assim da Europa tinha alguém da família dele. Eles eram muito importantes, eu nem sabia direito onde eu tava me enfiando. Eu tava super ansiosa para ter essa festa de princesa, essa festa de luxo. Eu só não sabia que eu não poderia opinar em nada. Voltando pro dia do meu casamento no civil, já se teve alguns sinais dos quais eu não percebi. Antes de eu casar, eu cheguei lá, né, no meu quarto e tinha um vestido para mim que a mãe dele tinha escolhido para eu usar para casar no civil. O vestido era tão maravilhoso que eu nem me dei conta que não fui eu que tinha escolhido. Nem o vestido, nem o sapato, nem as joias, nem o cabelo, nem a maquiagem. Ali se tinha iniciado um envolvimento que eu jamais imaginava que iria passar. Já na lua de mel, as coisas começaram a ficar bem diferentes. Primeiro que ele me envolvia muito no beijo e nos amassos, e eu achei que ele era aquele cara que fazia o serviço completo, sabe? Que ia até lá embaixo e tudo. Só que eu tentei algumas vezes e nada dele ir ou de querer fazer o serviço completo. Além do que ele era muito bruto e ele meio que me tacava, assim, me colocava de uma forma bem bruta nas posições que ele desejava, que ele estava se sentindo bem e que na maioria das vezes eu não estava me sentindo bem ou eu não estava sentindo nada. Ele não se preocupava, né, de como eu estava ali. Ele se preocupava de estar fazendo aquilo que ele queria para se sentir no auge. Eu tentei algumas vezes disfarçar e mudar a posição, mas ele, de forma bruta, me voltava naquilo que ele queria. Durante a viagem da lua de mel, isso foi piorando, a chegar no ponto dele dizer que eu não estava satisfazendo ele porque eram poucas vezes, que ele queria mais vezes. E ele chegou em um dos quartos a me amarrar para que eu ficasse lá o tempo necessário para que ele usasse quantas vezes ele quisesse. Eu ainda via isso como desejo de homem, instinto carnal. Eu relevei bastante coisa. Chegando na casa, eu não tive nem tempo de respirar, porque minha sogra já estava lá para resolver as coisas da festa do casamento. Eu achei que seria para me mostrar, para eu escolher, né? Mas na verdade ela começou com uma conversa de história da família, que deveria estar nos detalhes e cores que a família usava e da cultura e tudo tinha um significado e um porquê. E nisso ela só foi me colocando como tudo seria. Ela veio mostrar decorações do prato, da mesa, tudo já estava escolhido por ela. Eu não coloquei o dedo em nada, eu comecei a ficar desesperada, porque o meu sonho era escolher tudo do meu casamento do jeito que eu queria. A cor que ela tinha usado era uma cor brega que eu jamais usaria, umas decorações extravagantes que parecia mais um carnaval. E eu comecei a olhar tudo aquilo e eu não queria, não era o meu sonho de casamento, eu queria uma coisa muito mais clean. Quando eu achei que eu já não tinha mais ar e que eu queria bater muito de frente com tudo que estava acontecendo, ela falou que vem aqui, querida. Ela falou assim, vem aqui, querida, Janã. Eu quero medir direitinho, né? Porque o vestido do civil foi muito no olho, agora o do casamento tem que ficar perfeito. Eu quero as suas medidas para eu selecionar, para eu escolher e fazer o vestido. Eu falei, o quê?
Não, porque tem que ter manga, porque tem que ser fechado, porque não pode aparecer não sei o quê, porque essa cor é muito extravagante, porque não sei o quê, mas ela que queria e que ia fazer tudo, desenhar ou achar o desenhista. Eu só ia enfiar o vestido. Aí sim eu entrei em surto, chamei o Mood, falei, olha, não vai dar, eu quero escolher, se for assim eu não vou fazer, que absurdo. E ele falando pra eu ter paciência, porque aquilo não significava nada pra ele, que eu também devia pensar assim, que era só pra agradar os pais dele. Até porque quem tava bancando o casamento eram os pais. E eu falei, tudo bem, não quero que eles banquem, vamos fazer com o nosso dinheiro. Pode ser mais simples, eu até prefiro. E aí ele riu e falou assim, mas eu não... Como assim, nosso dinheiro? Eu trabalho na empresa do meu pai. Não tem nosso dinheiro, tem o dinheiro deles. E a partir daí ele começou a me explicar que ele vivia do que os pais davam. Ele era um playboy. Ele nem trabalhava direito. Com o tempo eu vi que ele ia quando ele queria para a firma, não tinha função nenhuma. Nem bateu o cartão para confirmar que ele estava lá, ele precisava bater. E aí que eu fui entender como a família que envolvia em tudo, porque era eles que pagavam tudo, apartamento, roupa, qualquer coisa que ele precisasse, a mãe dele estava lá transferindo dinheiro, dando dinheiro na mão dele. Resumindo, ele virou e falou assim, releva, é só uma festa, é só um dia, releva. As coisas começaram a ficar estranhas pro meu lado num primeiro jantar que eu fui com ele, que eu usei uma roupa que eu sempre usava na Alemanha e que ele dizia que eu tava linda e maravilhosa. Tinha um leve decote, eu era bem avantajada na frente, assim, ficava bem bonito, né? E eu percebi que ele começou a olhar de cima a baixo no meio do jantar, ele estava estranho, ele estava se sentindo desconfortável e eu percebia que ele ficava mais ainda quando ele olhava para mim e olhava para as pessoas em volta. Ninguém estava olhando para mim, eu não percebi nada de errado, mas ele estava assim querendo enfiar a cara dele dentro de um buraco e eu não sabia o que estava acontecendo. Até que ele começou a tirar fotos de mim, sem falar para quê ou por quê, ou pedir pose. Eu cheguei a ficar um pouco constrangida e ele falou que a gente tinha que conversar em casa. Em casa, ele começou a atacar essas fotos na minha cara, com o celular, a passar e enfiar na minha cara, e falar, você não tá sentindo nada? Você não tá percebendo nada? A vergonha que eu passei com você hoje, com tudo isso de fora, tudo isso à mostra, os pais olhavam, as crianças olhavam, as mulheres riam e eu me sentindo super mal. Como que você pode usar uma roupa dessa e nem me informar? Gente, eu já tinha usado essa roupa com ele, nada tinha acontecido na Alemanha. E ele disse que não lembrava que eu era louca, que eu jamais que eu iria usar aquilo e que ele ia achar que era tranquilo. Foi assim que ele pegou várias peças, abriu meu guarda-roupa, começou a pegar várias peças, umas que eu tinha muito carinho porque era minha avó, que já tinha falecido, que tinha dado, enfim. Ele começou a rasgar tudo aquilo na minha frente e a falar que eu estava envergonhando ele e que como que a mãe dos filhos dele poderia pensar em investir aquilo e achar que estava tranquilo. Não parou por aí. Em um outro jantar também que eu estava sorrindo, ele começou a me filmar. Eu fiquei constrangida de novo, já sabia que vinha coisas ruins. E em casa, ele ficou dando zoom nesse vídeo e mostrando quando eu sorria, como eu estava me abrindo para as pessoas à minha volta, como eu estava dada, que uma mulher séria jamais faria aquilo. Porque homens entendem aquilo como se você estivesse querendo dar para eles. Ele disse que eu devia guardar o meu sorriso para casa, só para ele. Quando eu fui questionar e falar, mas a gente não vivia nada disso na Alemanha. Até rebolar na rua eu rebolava e você não falava nada. E conforme eu fui falando, ele deu um tapa na minha boca, pra eu ficar quieta. Sempre que a minha sogra chegava, eu sabia que era uma novidade ruim que ela vinha impor que eu fizesse, né? A primeira foi o tal do curso do turco. Porque assim, eu trabalhava com inglês, eu precisava que o meu inglês ficasse o mais fluente possível, eu trabalhava home office. E ela disse que não, que eu ia parar, porque não ia dar para focar em turco e inglês, e que o importante era turco, porque o neto dela tinha que falar turco,
porque eu tinha que me comunicar com as pessoas, porque era uma vergonha ir num jantar super classudo e não conseguir falar com as pessoas, como que eles iriam me apresentar como esposa dele desse jeito. Forçaram, pressionaram até que eu parasse o inglês, mas parando o inglês eu não ia me desenvolver no trabalho. E ele falando que eu tinha que parar o trabalho também, fez de tudo, colocou várias atividades para que eu parasse o trabalho. Só que assim, desse jeito eu ficava dependendo da família dele. E aí sim, das ordens e das regras da família dele. E era o que eles queriam. O dia de provar os vestidos foi um horror, porque eu não gostei de nenhum. Ela me forçou que seria algum deles. E quando eu colocava, era ela que falava: esse não, então só deixa aqueles dois. Esse não sei o que. Eu não podia nem ter reação. Uma vez que eu fui ter reação em um dos primeiros, ela olhou de um jeito pra mim e ele se aproximou de mim de uma forma que eu me calei. No fim dessa prova, eu não conseguia olhar na cara dela pra nada. E eu dei um tchau muito baixo, que eu acho que ela não escutou. Pois ela foi até o filho chorar as pitangas de que eu não tinha dado tchau pra ela, que ela se sentia muito mal, que ela não poderia ter uma nora desse jeito, uma nora que fizesse ela ficar magoada e triste só por estar tentando ajudar. Quando ela falou isso, conversou com ele, ele veio como um animal pra cima de mim, falar um monte. E ele me fez pedir desculpa para a mãe dele. E não foi uma desculpa qualquer, não. Ele me fez ajoelhar para pedir desculpa. A partir daí, o que ela quisesse ordenar para mim, ela ordenava e eu fazia. Eu não sei por que eu fiquei tão alienada e parecia um fantoche na mão deles. Eu tinha medo de perder ele e eu tinha muito amor por ele. Essa mulher, ela começou a ir em casa dizer os horários e as comidas e tudo que eu tinha que fazer. Sendo que ele nem trabalhava, ele ia na empresa, dava um oi e voltava e ficava o dia inteiro de perna pro ar. Mas ela começou a exigir quantidades que eu tinha que pesar de comida, os tipos de comida, o que ele não poderia comer, os horários que ele tinha que comer e que não poderia atrasar. Além de eu seguir tudo isso, quando eu fazia comida, ele virava, cuspia, jogava no lixo e falava que igual a comida da mãe dele não tinha. E me forçava a ir até a casa da mãe dele, buscar a comida dela, esquentar e fazer pra ele. Ela sentia um prazer, sabe, em entregar o prato pra mim e falar: você não tá acertando no tempero, né? Eu disse pro Muti que era muito difícil de casar com uma brasileira. Elas não acertam a mão igual uma turca. As roupas dele, algumas coisas ela exigia que lavasse a mão. Tinha que passar para guardar e antes dele sair, 10 minutos antes, eu tinha que passar. Ele não podia sair com nenhum amassado. Então eu mesmo arrumada, tava lá colocando a tábua para passar a roupa dele 10 minutos antes de sair. Isso todo dia, toda hora. Se ele fosse na academia, tinha que passar a roupa da academia. Se ele fosse ali na padaria comprar alguma coisa, tinha que passar a roupa para ele na padaria, mesmo que fosse uma roupa velha, e até o pijama para dormir. As nossas noites de amor eram cada vez piores. Uma vez eu doida com tudo isso, ainda fui questionar porque que só eu tinha que ir lá no pirulito e ele não ia na minha passarinha, né? E aí ele falou que ele não gostava, que tinha um cheiro e um gosto horrível e que ele jamais ia fazer isso. E que, na verdade, quem tinha que se satisfazer em tudo era a mulher. Quem tinha que ficar satisfeito era o homem. Porque a gente só fazia amor para se reproduzir. E para se reproduzir, o homem precisava lá, né, finalizar, soltar tudo. E para ele fazer aquilo, ele tinha que estar no auge, né, da sensação lá de felicidade. Então era obrigação da mulher que o homem conseguisse chegar nesse auge, que era o único objetivo de se amar. Começaram a cobrança de se ter filho, eu não engravidava de jeito nenhum. Ele começou a aumentar a quantidade de amor que a gente fazia. Ele chegou a me prender lá na cama várias vezes.
de eu ficar o dia todo e ele lá, quando que ele podia, expelir tudo para que eu engravidasse logo. E aí ele começou a atacar na cara que o problema era meu, que tinha alguma coisa errada, porque ele estava fazendo tudo certo e nada acontecia. Nisso, sendo bem sincera, eu já não me arrumava, até porque as roupas que ele exigia que eu usasse eram roupas pretas, fechadas, sem nenhum brilho, sem nada, enquanto a mãe dele e todas as mulheres da família usavam maquiagem, arrumavam o cabelo, compravam as melhores roupas, mostravam até um pouquinho das pernas, né, aquela saia no joelho, e usavam joias, e eu nada, eu não podia usar nada, nem arrumar o cabelo, nem creme ele queria que eu comprasse, maquiagem, unha sem esmalte, nenhum procedimento estético, fazer academia não, nada, nada, nada. Comecei a entrar em depressão porque eu vi que era comigo, não era uma coisa da religião. Já que a mãe dele era muçulmana e tava lá toda produzida. As irmãs, as tias, todo mundo muçulmana, todo mundo produzido e tacando na minha cara. E eu parecia uma mulher de rua. Eu comecei a tomar coragem e contar para as minhas amigas o que estava acontecendo. Elas falavam, meu, a gente junta o dinheiro, volta para a Alemanha, fica num quartinho, começa do zero. E eu não tinha coragem, eu tinha medo. E eu não conseguia, até às vezes falava para elas, eu vou terminar não sei o quê. Mas quando eu olhava para ele, eu sentia um amor, um apego, um sentimento, eu não conseguia. Eu queria, na verdade, que ele me usasse do jeito que fosse. Eu virava a boazinha, a santinha que aceitava tudo. Eu não sei da onde que eu tirei isso, por que que eu fiquei desse jeito. Eu sei que eu não conseguia sair da situação de jeito nenhum. A mãe dele tinha faxineira, a mãe dele só fazia comida porque ele queria a comida da mamãe. Mas o resto, ela não fazia nada. Na minha casa, eu que tinha que fazer tudo sozinha. Ela chegava de surpresa, começava a empurrar o sofá, passar o dedo nas coisas, ver a sujeira, se tinha ou se não tinha, e reclamava e falava que eu tinha que limpar ali e aqui, que eu tinha que acabar isso no dia, exigia um monte de coisa, enfiava um monte de coisa na minha cabeça sobre como eu não conseguia manter aquele casamento. Ela olhava pra mim e falava, meu filho merece coisa melhor. Tá errado. Eu só acordei de sair disso porque ninguém me prendia lá. Ele sabia da capacidade que tinha de me envolver e do quanto eu amava ele a ponto de não sair da situação. Eu só saí quando eu entendi que eu estava sendo traída. Porque ele começou a parar, né, de querer fazer amor comigo, da questão dos filhos e tal. Ele começou a sumir, via que ficava muito tempo no celular, não se importava mais com nada. E eu coloquei na cabeça que eu tinha que pegar aquele celular alguma hora. Detalhe, o celular dele estava sempre desbloqueado. Não tinha questão nenhuma de bloqueio. E ele falava que deixava assim porque eu podia mexer, não tinha nada para achar lá. E com isso dele deixando tão aberto assim, eu também achava que não tinha nada lá. Então, para que eu ia mexer? Eu comecei a ter crises de falta de ar, de pânico, de medo, de tudo. E aí eu falei, olha, a única saída que eu tenho é rezar, porque eu não consigo me desconectar de nada disso. E eu pedi para Deus um sinal, falei, Deus, se for da sua vontade, me mostra um sinal para eu conseguir sair. Eu sei que tá acontecendo um monte de coisa ruim aqui, mas eu não consigo me desconectar. E o sinal veio, gente. Coincidência ou não, eu comecei a sonhar com o celular dele. O celular dele passava assim, ó, na minha frente, no sonho. Até eu entender que eu precisava pegar aquele celular. Ele dormindo, eu peguei o celular. Desbloqueado. Não tinha nada. A única coisa estranha que tinha é que não tinha um aplicativo de bloco de notas. Tinha 2. E em um bloco de nota que eu clicava, aparecia que tinha que digitar a senha. Gente, eu não sabia que tem um aplicativo que você faz ele virar coringa. Ele vira o que você quiser dentro do seu celular, para a pessoa não entender que aquilo ali é um lugar de bate-papo que você está conversando. Bom, gente, para eu descobrir essa senha, a senha era tão fácil e eu demorei muito tempo. Eu não sei porque que eu não pensei nisso de primeiro, acho que eu fiquei uns 3 dias tentando, né, pegar quando dava e desbloquear. Gente, a senha era o nome da mãe dele. Quando eu desbloqueei, o que tinha de conversa bem pesada, bem quente, com a vizinha turca, não tá no gibi. Sabe o que me afetou muito?
Ele tirava foto minha e mandava pra ela rindo, caçoando de como eu tava ficando. Dizia que eu não podia dar um filho pra ele, por isso que ele tava com ela. Dizia que eu tava ajudando a família dele a economizar com empregada. Que pelo menos pra isso eu servia. As fotos do decote, ele mandava pra ela e falava, olha como é feio. Como os seus são maravilhosos perto disso. Olha como o sorriso dela não chega nem aos pés do seu. E a turca não só ria, ela ria da cor da minha pele. Me chamava de animal, por eu ser do Brasil. Eu abri tudo isso na frente de todo mundo. E os pais ficaram do lado dele, disseram que se isso estava acontecendo é porque eu tinha culpa. Porque eu não estava trazendo mais admiração pro filho deles. Ele não respondeu sobre nada. Não se importou de eu ter ficado mal, de eu ter descoberto. A única coisa que ele falou é que se eu saísse de lá, eu não ia receber nenhum centavo da grana da família dele e nem dele. Ele me tirou tudo. Roupa, sapato, dote, tudo. Ele só me deixou sair de lá com a roupa do corpo. As minhas amigas que me ajudaram a voltar para a Alemanha, eu tive que partilhar uma casa porque assim eu tava zerada. Até hoje eu não entendi qual era o objetivo desse cara. Até hoje me vêm as vozes dos amigos dele, da família dele, de todo mundo falando que eu era a culpada daquilo ter acontecido. Que muitas coisas eu devia ter feito errado. Que eu não tinha engravidado, que eu não sabia cozinhar, que eu não era boa em nada, que eu não me cuidava, sendo que era ele que não deixava. Enfim, eu espero que essas frases algum dia sumam da minha mente. A gente, às vezes, aprende desde pequeno uma coisa de que quem ama faz mal pra gente, né? Às vezes, coisa que não é certo, bater em criança, né? Mas às vezes o pai e a mãe batem na criança e depois falam, eu fiz isso pra te corrigir porque eu te amo. Grita, briga, tô fazendo isso, tô sendo agressivo porque eu te amo, é pro seu bem. Entre outras coisas, durante a nossa adolescência, na escola, em várias coisas que é agressivo, que não é saudável e que as pessoas fazem e colocam como, tipo, é pro seu bem, eu te amo. Isso faz com que a gente assimile muitas vezes que o amor, ele vem pela dor. Ele vem pelo desafio, que é sempre difícil, que tem que sofrer, que tem que se batalhar. Gente, isso não é amor. O amor é respeito, é saúde mental. É uma troca igualitária. Aguentar tudo pelo outro faz com que a gente se apague, com que a gente não ocupe os verdadeiros espaços que a gente tem tamanho, brilho e imensidão para ocupar. Que a gente possa cada dia mais aprender a dizer não quando nós não estamos sendo valorizadas. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.